Quem é Jesus para você? O que ele significa para a sua vida? Como você vê Jesus? Muita gente fala muita coisa sobre Jesus. Muitas religiões, inclusive, entendem que Jesus é alguém importante. Mas, qual é a verdade? Qual é a única resposta cabível quando o assunto é Jesus? Bem, é essa definição que pode determinar se Jesus é ou não é de valor real para você. Por isso, preste atenção nesse vídeo. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal, toca no sininho, porque todo dia tem uma comunicação importante para você. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus diariamente. Poucos minutos de palavra de Deus podem significar muitos anos de vitórias. Por isso, invista esse tempo comigo. Vamos junto? Hoje quero ler o texto de João no capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito a partir dele, e fora dele, nada do que foi feito seria feito. O que João está dizendo? Qual é a grande declaração de João nesse texto? Existiam naquele momento da igreja primitiva muitas correntes de pensamento que olhavam para Jesus como um profeta, como um sacerdote, como um mestre. Mas eram correntes teológicas, correntes filosóficas, que não viam Jesus como a Bíblia define que ele é. Não viam Jesus do jeito que a Bíblia diz que devemos ver Jesus. O que eu estou querendo dizer é que João, ele escreve um texto para ser uma defesa apologética, uma defesa da fé, uma defesa da Escritura Sagrada. E o que ele vai dizer? Que no princípio era Deus, e o Verbo, Jesus, a palavra, estava com Deus, e que Jesus, portanto, é Deus, e que tudo que foi feito por Deus foi feito também por meio de Jesus, porque Jesus é Deus, é o Deus encarnado, é o Deus na sua manifestação em carne, é o Deus que se permitiu, se subjugou a um corpo físico para estar entre os homens e mostrar para o homem o caminho para o Pai. Além disso, veio ao mundo para fazer o que o homem não poderia fazer por si mesmo. Veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Veja só, se tem uma conta de R$1.000 e eu não tenho R$1.000, eu não consigo pagar a conta. Mas se eu tenho R$1.000, eu posso decidir pagar os R$1.000. Jesus estava pagando o preço da nossa iniquidade, do nosso pecado. Nós somos imperfeitos. Como pagaríamos a conta do pecado? Mas Jesus, sendo perfeito, sendo puro, não tendo qualquer pecado na sua história, ele poderia se sacrificar em nosso lugar. Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Jesus, quando morreu na cruz, ele estava dizendo ao Pai: Pai, eu não tenho pecado, mas eles deveriam morrer por causa do pecado deles. Eu morro no lugar deles. Foi para isso que o Senhor me enviou, né? É sofrido, é dolorido. Receber sobre mim o resultado do pecado de toda a humanidade é pesado demais, mas eu faço, porque o nosso amor por eles é incondicional. Querido, a definição de João
ela é fundamental. João está dizendo que Jesus não é um profeta apenas, não é um mestre apenas, não é um professor apenas, não é um discipulador apenas, que Jesus é o Filho de Deus, é o Redentor, é o Salvador, é aquele que perdoa pecados, é aquele que liberta os cativos do inimigo, é aquele que faz curas e maravilhas na nossa vida, é aquele que através do Espírito Santo nos revela que decisão tomar, que caminho tomar e o que não aceitar sobre as nossas vidas. Em outras palavras, Jesus não pode ser visto como o Islã vê apenas como um profeta. Jesus não pode ser visto como os hindus veem. Os hindus também veem apenas como mais um profeta, talvez até uma divindade, mais uma. Não. Nós não podemos ver Jesus como veem os testemunhos de Jeová, que o veem como alguém secundário, alguém limitado, não como o Deus encarnado. Enfim, precisamos ver Jesus como o Senhor da nossa vida, como Deus conosco. Afinal de contas, ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Quem tem Jesus no coração, quem recebe Jesus no coração, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer luta, tem Deus dentro de si, tem o poder de Deus dentro de si, porque Jesus habita a nossa vida, o seu Espírito está em nós, e quando nós temos esse Espírito, qualquer coisa que venha sobre nós será menor do que o que temos dentro de nós. É por isso que às vezes você está diante de um filósofo, de uma pessoa com um doutorado, uma pessoa muito inteligente, estudada, mas você deixa ela confusa com apenas uma frase sua. Porque quem te ilumina nessa hora é o Espírito Santo, é Jesus dentro de você. É por isso que às vezes, mesmo sem ter experimentado uma situação, você dá um conselho que muda a história da pessoa, que muda o caminho da pessoa por completo. É uma sabedoria que nem você sabia que tinha. Por quê? Porque Jesus traz do seu poder, da sua sabedoria sobre você. Bem, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem o poder de Deus para qualquer coisa. Quem tem Jesus crê que se pedir vai ser ouvido, vai ser atendido. Quem crê em Jesus sabe que maior que está nele do que qualquer coisa que esteja no mundo. E você? Tem uma caminhada real com Jesus? Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que você se arrependa dos seus pecados, que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador e que você, a partir de hoje, viva pela Bíblia, pela Palavra de Deus, porque são os ensinos que Jesus deixou para alimentar o nosso coração e conduzir a nossa vida. Deus te abençoe e até amanhã com o próximo vídeo.